amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de análise de poemas. E hoje vamos analisar o poema Agosto 1964 de Ferreira Goulart. Então, se você já gosta desses vídeos de análise de poemas, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E antes de irmos para a análise, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o meu livro com poemas e contos autorais que está disponível lá na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição, está no valor simbólico, então apoie os meus inscritos. Então, como sempre, antes de partirmos para a análise do poema, vamos falar um pouquinho do autor. José Ribamar Ferreira, ou Ferreira Goulart, como conhecemos, nasceu em 1930 no Maranhão e teve uma produção extensa. Gente, ele escreveu poesia, escreveu ensaio, dramaturgias, prosas e também críticas de arte. E como poeta, ele foi um dos principais representantes da poesia social e engajada do Brasil nas décadas de 1960 e 70, que era um contexto do regime militar e das ditaduras latino-americanas no geral. Ferreira Goulart, ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1951 e ele trabalhou como revisor e depois como jornalista. Só que aí ele logo passou a ter participação ativa na cena cultural brasileira e por volta de 1956, 57, ele apresentou alguns poemas seus na Exposição Nacional de Arte Concreta, que foi lá no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E essa exposição, ela teve tanta repercussão na época que uma revista chegou a chamar o concretismo de rock and roll da poesia. Só para contextualizar rapidamente, né, o concretismo foi um movimento de vanguarda tardio que surgiu no Brasil na década de 50. E a ideia principal desse movimento era criar poemas como se fossem objetos, sem qualquer ligação subjetiva emocional com o autor. Quase que se fosse um produto industrial mesmo, que você pega, faz e larga. Então, os poetas concretos, eles rejeitavam aquela chamada poesia de expressão e defendiam o fim do eu lírico, assim como já fazia João Cabral de Melo Neto. E para os concretistas, o poema precisava se sustentar sozinho, como objeto autônomo que fala por si mesmo ao leitor. Em 1959, Ferreira Goulart, ele rompeu com o concretismo e fundou o grupo de arte Neoconcreto, juntamente com vários artistas, e aí acabou lançando o Manifesto Neoconcreto, que eles propunham uma arte mais sensível e subjetiva. Então, os neoconcretistas, eles defendiam a liberdade de experimentação, o retorno ao gesto expressivo e a valorização da experiência na interação com a obra de arte. Diferente dos concretistas, os neoconcretistas viam a arte como um organismo vivo, que só poderia ser compreendido por meio da vivência direta do espectador. Em 1962, Ferreira Goulart, ele voltou a usar o verso discursivo e resgatou o eu lírico em sua poesia. Então, nessa fase, passou a tratar de temas sociais importantes, como a fome, Guerra Fria, a corrida atômica e o neocapitalismo. E aí a gente pode pegar um pouco do contexto, porque com o golpe militar de 64 e com o aumento da repressão em 68, o engajamento político de Ferreira Goulart se intensificou. Ao lado de artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso, o Ferreira Goulart fez da poesia uma forma de resistência. Após 1964, Ferreira Goulart foi perseguido pelo regime militar por causa do seu posicionamento político. Por quê? Ele era militante do Partido Comunista Brasileiro e por causa disso ele sofreu as sanções do Estado autoritário. Ele foi preso, torturado e finalmente forçado ao exílio com o ato institucional número 5. E nesse exílio ele ficou de 1971 até 1977. E foi nesse contexto que ele escreveu suas principais obras. A primeira, Dentro da Noite Veloz, que ele escreveu em 1975, e a outra, Poema Sujo, que ele escreveu em 1976. E o Poema Sujo ele escreveu durante o seu exílio em Buenos Aires. O Ferreira Goulart, ele morreu em 2016, aos 86 anos, deixando um legado fundamental para a literatura e para a cultura brasileira. Ele foi um dos maiores nomes da poesia do século XX,
sempre engajado na transformação social e na renovação da linguagem. E até hoje a sua obra continua influenciando gerações e mostrando a força da palavra como resistência e expressão. E tudo isso nós podemos notar nos poemas que estão dentro da sua obra, Dentro da Noite Veloz, dentre os quais está o poema Agosto de 1964, que nós vamos analisar hoje. Então, o título desse poema remete ao clima político e emocional que Ferreira Goulart vivia naquele período, que era meses após o golpe militar de abril de 1964. Então, a gente pode pensar, né, por que é agosto 1964? Agosto, galera, historicamente, é um mês marcado por instabilidade política no Brasil. A gente pode ver que agosto teve a morte de Getúlio Vargas em 1954. E Ferreira Goulart, ele pode ter escolhido esse mês de agosto para simbolizar um momento de incerteza, repressão e perda de ilusões após a consolidação do regime militar. E esse poema, que nós vamos analisar hoje, é composto por 23 versos, divididos em 4 estrofes. Os versos eles são livres, sem presença de métrica ou tônicas regulares. E também não há rimas lá no final, como a gente está acostumado nos poemas. A primeira estrofe é assim: entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo no ônibus Estrada de Ferro Leblon. Volto do trabalho, à noite em meio, fatigado de mentiras. O poema ele começa então com o eu lírico que está voltando para casa de ônibus e ele nos situa em um centro comercial do Rio de Janeiro, em uma estrada de ferro que liga 2 bairros, sendo um deles Gelite, que é o Leblon. E ele observa ao seu redor enquanto ele reflete. E lá na segunda estrofe, ele inicia uma série de despedidas a termos ligados à poesia, como o poeta Rimbaud, e movimentos literários, que é o concretismo e o neoconcretismo. Na segunda estrofe, ele fala assim: o ônibus sacoleja, adeus Rimbaud, relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude, adeus que a vida eu compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca, a poesia agora responde a inquérito policial militar. Ele cita o poeta Arthur Rimbaud. Eu até tenho aqui uma edição do Clube de Literatura Clássica com suas obras completas. Quem foi o Rimbaud, né? Ele foi um poeta francês que viveu apenas 37 anos, porém ele deixou uma forte influência na poesia do século XX, principalmente na poesia simbolista e surrealista. E o Ferreira Goulart, ele cita o Arthur Rimbaud nesse poema porque esse poeta francês, ele simboliza a ruptura com tradições e a busca por novas formas de expressão, algo que dialoga com o momento de transformação e resistência que o Ferreira Goulart estava vivendo após o golpe militar. Também vale a pena destacar que Rimbaud, ele abandonou a poesia muito cedo, rejeitando a sua própria arte. E Ferreira Goulart, ele usa essa referência para refletir sobre desilusões, desencanto e também o papel da poesia em tempos de opressão. Então, fazendo paralelo, né, a citação de despedidas dele carrega uma despedida irônica, né, ao concretismo, sugerindo um novo caminho poético. Então, essa despedida, ela é justificada pela vida ser agora, nesse regime, falsamente comprada aos donos do mundo e aos preços dos impostos. Então, nessa parte, Ferreira Goulart, ele reflete sobre a sua vida e a realidade da poesia. Por quê? Porque antes ele tinha liberdade para escrever e controlar sua própria trajetória, mas agora isso mudou. A sua voz, ela pode ser silenciada e até vendida ao poder. Então o poema, ele dialoga com a repressão da ditadura militar que censurava artistas para manter o controle. Então, nessa noite de agosto de 1964, a poesia ela sofre represálias e o eu lírico ele se mostra exausto e revoltado com essa falta de liberdade, mas ao mesmo tempo ele expõe essa opressão e resiste por meio da arte. E essa falta de liberdade já é expressa nos primeiros versos lá da primeira estrofe, em que Ferreira Goulart cita as lojas e os bares que remete ao capitalismo,
Ou seja, ele só pode observar esses locais, mas nunca comprar, porque ele está sendo controlado pelos donos do mundo e esses donos estão proibindo sua fonte de renda, que é a arte. E na última estrofe do poema, o eu lírico ele se despede das ilusões, só que ele resiste por meio da arte e da defesa da vida. Então, em meio aos horrores da ditadura, o eu lírico ele consegue construir um artefato, uma arma para lutar, a poesia, que também é representada por uma bandeira. E a bandeira significa união de todas as pessoas que também querem resistir. Ferreira Goulart nos mostra que mesmo diante da repressão, a arte sobrevive e se torna um ato de resistência. Então o poema Agosto 1964 não é só um poema sobre a ditadura, mas sobre a força da poesia para enfrentar tempos difíceis. E hoje a gente ainda pode se perguntar, né? Qual é a nossa bandeira? Como a arte pode seguir resistindo? Bom, e nos dias de hoje, a gente também pode se perguntar a mesma coisa. Qual é a nossa bandeira? Como a arte pode seguir resistindo? Qual é a arma que nós vamos usar para enfrentar as adversidades, enfrentar tudo que vai contra o que a gente acredita? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e aproveite para compartilhar esse vídeo. Bom, pessoal, então, essa análise do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e deixe nos comentários, além da sua opinião, uma sugestão de poema para eu analisar e trazer aqui no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!